Olá pessoal, boa noite. Bom, não sei se é boa noite, boa tarde, bom dia, que horas vocês vão ver esse vídeo, mas eu tô gravando agora, me desculpem até os fundos, mas o meu escritóriozinho tem o fundo de uma janela sem cortina. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade da Cássia ter me solicitado a falar sobre o Conselho Tutelar, tema que é tão caro a mim. Eu sou psicóloga, meu nome é Caroline, trabalho como conselheira tutelar na minha segunda gestão, já fui conselheira de 2005 a 2008, já fui psicóloga da Guarda Municipal, já fui psicóloga de um projeto de tênis do Larry Passos com crianças carentes. E agora volto ao Conselho Tutelar, né? Quero dizer que vocês têm muita boa sorte de ter a Cássia como professora, ou melhor, a doutora Cássia como professora. Ela é uma pessoa de quem a gente se orgulha muito na nossa família. Então vamos lá, gente. O que é o Conselho Tutelar? Esse é um vídeo introdutório, né? O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, responsável pela sociedade de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. A grosso modo, o Conselho Tutelar é o fiscalizador ou aquele que faz valer o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O ECA, ele é fruto da Constituição de 88, então em 1990 ele foi feito depois de uma grande participação democrática da população, enfim, né, com o foco de garantir direitos de crianças e adolescentes, né? Que crianças e adolescentes? Crianças que têm acesso à escola, que não precisam trabalhar, que, né, são de uma classe um pouco social um pouco mais alta? Não. Ele veio para trazer igualdade, né? Para ser uma equanimidade entre crianças e adolescentes, não importa a classe social, tá? Então, ele veio para coibir crianças que são exploradas no trabalho, crianças que são exploradas na prostituição, no trabalho doméstico, enfim, ele veio trazer para essas crianças e adolescentes a garantia de que todas as crianças e adolescentes tenham acesso a qualquer tipo de socialização, esporte, cultura, lazer, educação, saúde, né? E aí, então, para isso, o Conselho trabalha, a fim de zelar para que esses direitos todos sejam garantidos, ok? Bom, dito isso, eu acho que eu já consigo responder algumas perguntas que foram elaboradas e eu vou fazendo pergunta a pergunta, vou falar o nome da pessoa, vou fazer a pergunta e dar a resposta. Se alguma resposta não for a contento, vocês podem me procurar. A Cássia tem meu telefone, pode disponibilizar para o pessoal ou pode me fazer uma visita no Conselho Tutelar. Bom, em épocas de pandemia, a gente está fazendo atendimento mais remoto, né? E só em regime de plantão. A gente tem um conselheiro só na sede por dia, mas logo, logo esperamos que isso volte, né? Então vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta é da Liliane Souza e ela diz o seguinte: boa tarde, Caroline. Boa noite, Liliane. Quando uma criança sofre maus tratos e esse maltrato é denunciado, qual a providência tomada a respeito do caso? Lembro de um caso, esse caso marcou muito o Brasil e a mim mesma, do menino Bernardo Boldrini, onde foram realizadas diversas denúncias e até mesmo o menino foi sozinho ao fórum para solicitar ajuda, mas nenhuma denúncia foi suficiente para alguma providência. Até teve uma conversa com o pai e algumas medidas mínimas, e o resultado todos sabemos. Que medidas devem ser tomadas de forma a evitar esse tipo de acontecimento? Então, Liliane, maravilhosa a tua pergunta, tá? Maus tratos compreendem uma série de ações, né? Uma criança que tem piolho na cabeça e a mãe negligencia, ela sofre maus tratos, né? Uma criança que precisa fazer um atendimento de saúde, um atendimento médico e é negligenciada, sofre maus tratos. Uma criança que é violentada, que é agredida, sofre maus tratos, tá? E aí, o que o conselho faz? A gente vai primeiro ver quem é que tá fazendo esses maus tratos, tá? Se for o pai e a mãe, eles podem perder o poder familiar, né? A gente provoca uma ação no Ministério Público ou no Poder Judiciário para que eles percam o direito de ser pai e mãe, né? Destituição do poder familiar, a gente chama isso. Se for o Estado, a gente representa no Ministério Público também, por exemplo, se for falta de vaga em escola, se for falta de leito em hospital ou de atendimento de saúde, enfim, a gente vai ver quem é o agente violador e aí a gente representa, tá?
e solicitamos que essa criança ou esse adolescente sejam atendidos no CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, e no CREAS, que é o especializado. Geralmente atende questões de abuso sexual, de conflito familiar, nesse sentido. Claro que a gente tem outros equipamentos sociais, sobretudo os municipalizados, né? Aqui a gente tem o PAI, que é um posto de atenção infantil para necessidades psiquiátricas e TDAH, né? E a gente faz os encaminhamentos, né? Quando os pais não cumprem, a gente faz uma advertência, enfim. Quando não cumprem e, por exemplo, a criança continua com piolho, quando o Estado não dá vaga, enfim, aí a gente abre uma ação, né? E isso tudo é judicial, então, assim, esse menino, o Bernardo, ele foi totalmente negligenciado, né? Não só pelo juiz, com quem ele foi diretamente falar, mas por todo o sistema, né? Infelizmente, às vezes, o sistema falha, né? Mas o objetivo é que isso não aconteça, tá? E eu vou respondendo as outras perguntas, de repente, se ficou alguma dúvida, surge a resposta. Bom, vamos agora então para a segunda pergunta do Alisson Malinowski. Quando o Conselho Tutelar é notificado de algum tipo de violência ou negligência, quais os procedimentos tomados e quanto tempo leva para o Conselho tirar a criança de tal situação? Como essa criança fica protegida? Caso os responsáveis forem condenados ao cumprir pena, eles têm o direito de pedir a guarda da criança novamente? Bom, então são várias perguntas em uma só, né? Quando a gente é notificado por uma questão de violência ou de negligência, a gente vai ver o que é que aconteceu, qual foi a negligência e qual foi a violência, né? Por exemplo, se essa criança foi agredida a ponto de ficar marca no corpo ou se é uma violência psicológica. A gente pega essa criança, leva na delegacia, registra o boletim de ocorrência, desse boletim vai gerar uma guia para exame de corpo de delito. Esse menino vai passar por esse exame com um médico legista e a partir disso começam outros encaminhamentos. Quem foi agressor? Pai e mãe? Sim. Moram juntos? Sim. Esse menino não pode voltar para casa. Então a gente faz uma busca na família natural, a gente chama de família extensa, para ver se tem alguém que pode ficar responsável. Vô, vó, tio, tia, irmão mais velho, enfim. Encontrando, a gente deixa esse menino com essa pessoa, ela assina um termo de responsabilidade e nós encaminhamos essa informação para o juiz, porque daí quem quiser a guarda desse menino ou dessa menina vai ter que brigar judicialmente, né? A partir desse momento, a pessoa que tem a responsabilidade acaba sendo, teoricamente, o tutor dessa criança ou adolescente. Em caso de, isso já aconteceu bastante, conflito familiar, um bate no outro, pai bate na mãe bate na criança, a criança agride os pais, enfim, a gente sempre faz o encaminhamento da família para que eles restabeleçam vínculo. Qual é o objetivo? O objetivo é que sempre a criança fique com os pais, né? A família é mais importante. Então a gente vai tentar estruturar essa família antes de pedir, por exemplo, uma destituição do poder familiar. Caso contrário, se eles foram advertidos que essa violência ou essa negligência não pode continuar acontecendo, mas mesmo assim acontece, a gente solicita a destituição do poder familiar e muitas vezes as crianças vão para adoção, né? Então, mais ou menos assim. O tempo que leva depende da família, depende do acesso. Se não for um caso extremo, a gente não pede urgência. Se for extremo, a gente pede urgência no atendimento e no acompanhamento dessa criança ou adolescente, tá? Lembrando que o Estatuto faz parte de uma doutrina de proteção integral. Então, até os adolescentes que cometem ato infracional, a medida socioeducativa também tem vistas a proteger esse adolescente. A gente vai falar disso mais pra frente, que eu sei que tem uma pergunta que fala sobre isso, né? E aí, ao cumprir pena, né, os pais responsáveis condenados, eles têm o direito de pedir a guarda da criança novamente? Tem o direito, sim, mas vamos ver se o juiz vai conceder, né? Quem define isso é o juiz, não é o Conselho Tutelar. Aliás, o Conselho não atua em questão de guarda. A gente só passa essa responsabilidade momentaneamente para um familiar extenso para não ter que acolher essa criança numa instituição. Mas tem casos que não tem família extensa e aí sim vai para a instituição, é a primeira coisa. Bom, agora então vamos para a terceira pergunta. Bruna Rafaela Sgaia, ela quer saber: você acha que adolescentes que cometem crimes bárbaros e premeditados devem ser julgados à luz do ECA? Sim, eu acredito, Bruna. Por quê?
Cara, olha só, a gente vive adulto durante 60, 70, 80, 90 anos, quiçá 100, 120, né? Com a medicina tão avançada, talvez a gente viva mais. Mas a fase da adolescência são só 18 anos da nossa vida, né? Por estatuto, criança é de 0 a 12 e adolescente é de 12 a 18 anos, né? Então, assim, esse período é muito curto de vida. E se esse adolescente for julgado sob pena de um adulto, ou melhor, com a pena semelhante a de um adulto, ele vai passar muito tempo na prisão. E o que acontece? Ele não vai mais ter a mesma condição de sair da pena, digamos que estivesse sendo cumprida, e voltar à ressocialização. Então, assim, ó, as medidas determinadas pelo ECA, as medidas socioeducativas, elas são extremamente pertinentes. E, inclusive, o ECA é um instrumento legal e jurídico que tem sido usado até pela Noruega, tá? Eles se embasaram na nossa lei para poder fazer lá. Claro que a gente tá falando de um país nórdico, não estamos falando de Brasil. Só que o que acontece? Eles ficam no máximo 3 anos. E durante esse período, a gente tem várias experiências positivas de internação de adolescente que deu certo, que eles conseguiram sair, se regenerar, né? Não sei se esse é o termo certo, mas ressocializar, conseguiram voltar à escola, constituir família, né? Eu mesmo tive a experiência de trabalhar como coordenadora de um abrigo de adolescente durante 2 anos aqui, que eu vou te falar, a gente fez um trabalho super bacana com eles e muitos têm família, tem uma formada em Direito que agora concorreu ao concurso da Polícia Militar e ganhou, tá esperando ser chamada, e tem aqueles que não querem. E aí a gente não tem muito o que fazer, né? Mas sim, eu acredito que o que o Estatuto apregoa é válido para eles, né? Lembrando que um adolescente que tem crime premeditado, né, e vive numa associação, aliás, numa situação, digamos, de sociopatia muito perversa, ele tá sendo vítima também. Esse guri, né, foi negligenciado, foi violentado, então, assim, é todo um sistema aí que tem por trás, tá? Vamos para a próxima. Então, a Eduarda Andressa de Oliveira Rosa pergunta: na maioria das denúncias, vocês conseguem acompanhar essa criança e dar suporte a ela? Sim, conseguimos. A maioria delas. Tem muitas denúncias que são infundadas, assim, não sei se vocês já ouviram falar que 30% da demanda de atendimento do SAMU é mentira, né? As pessoas enganam. Acontece isso bastante com o Conselho Tutelar também. E muito na questão assim, minha mulher separou, a gente separou, agora ela tá com o namorado e agora não quer, levou o filho embora, enfim. Então, os pais brigam por ciúmes, isso, aquilo, um do outro, e quem paga a pena é sempre a criança, né? Então, eles usam bastante o Conselho Tutelar nesse sentido. Mas, sim, dependendo da necessidade, tem algumas que não são da alçada do conselho, que são do juiz, e a gente faz os encaminhamentos, ok? Então vamos lá, Isabela Maciel pergunta: se o profissional observar os atos de maus tratos e perceber que o abusador possui má índole, aparência e reputação ameaçadora, como deve lidar com essa situação? Pois muitos se vingam e ameaçam. Como agir, falar, quando se observa lesões de abuso, tanto físicos quanto sexuais? Denunciar. Denuncia. A denúncia é anônima, tá? Nunca o denunciante precisa se mostrar. Claro que quando é um caso de abuso, o denunciante se mostra, né? Se documenta. A gente tem muito mais propriedade de agir contra o agressor. A gente não, a lei, o Conselho Tutelar não age com o violador, né? A gente só representa para o Ministério Público ou o Poder Judiciário. Mas a gente tem que denunciar, porque se a gente não denunciar, essa criança vai voltar para casa e vai continuar sendo abusada, gente. Ela vai continuar sendo violentada psicologicamente. Então denuncia, liga no Disque 100, que cai no gabinete da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos, eles mandam para nós e a gente vai atrás, tá? Faz os encaminhamentos todos, né, e vai atrás. Então, denunciem, ok?
Então vamos lá, o Leandro Popia Guimarães pergunta: como é feita a abordagem da investigação do caso de maus tratos sem causar danos à criança ou sem a causar constrangimento? Depende muito, Leandro, depende muito do tipo de maus tratos, né? Por exemplo, assim, eu atendi um caso semana passada que o pai fazia violência doméstica e durante esse atendimento, quem me chamou foi a PM, né? Durante esse atendimento, a gente descobriu que a menina estava sendo abusada. Ela nos falou, né? Só que veja, polícia estava na frente da casa, conselho tutelar chegou, o agressor estava dentro, saiu algemado, né? O que é pior para ela? Falar sobre o abuso ou continuar sofrendo aquela violência? Então, depende do caso, né? A gente consegue sim fazer com que a criança não seja revitimizada. E isso é uma tentativa que a gente tem já há anos, sobretudo na questão do abuso sexual, de fazer um protocolo de atendimento. Porque a criança chega na escola e fala assim pra amiguinha: ai, fulaninha, ontem meu pai fez... Ai, gente, eu vou falar, é nojento, mas é isso. Ontem meu pai fez eu beber leite, não sei o quê. Daí a menina já fica assim, né? Aí a menina comenta com a prof, aí a prof comenta com a diretora. Aí todo mundo na escola quer saber, quer conversar com a menina. Aí chama o conselho tutelar, aí eu vou, aí a menina conta pra mim. Aí depois eu levo ela pra delegacia pra fazer um boletim de ocorrência. Chega lá, o escrivão vai querer saber, o delegado vai querer saber, o psicólogo vai querer saber. Então a gente chama isso de revitimização, e isso causa um dano absurdo pra criança. Mesmo porque a criança tem essa coisa fantasiosa, muitas vezes ela se perde, na verdade, na mentira. Ela já não sabe mais o que é, se é verdade, se não é, e ela fica extremamente suscetível a ser induzida pela mãe ou pelo pai, ou o que quer que seja, a dizer que não aconteceu nada. Isso é muito comum. Então, assim, o máximo cuidado que a gente tem é de que ela não seja revitimizada, mas em alguns casos é muito difícil mesmo. Tá? Olha, gente, eu vou falar, é muita terapia na veia. A maioria dos casos encaminhados ao conselho acabam em terapia, porque a gente encaminha ou para terapia familiar, ou para um sistêmica, né, que vai, ou melhor, sistêmica e familiar mais ou menos a mesma coisa, mas não necessariamente individual, mas que essa família seja revista, né, sobretudo nos casos de abuso sexual e conflito familiar, ok? Aí a Letícia Felili pergunta: gostaria de saber por que o judiciário tem poder sobre o conselho tutelar e pode suspender que o mesmo faça seu papel de investigar denúncias dentro de um processo. Assim, Letícia, o juiz não tem poder sobre o conselho. Lembra quando eu falei no vídeo inicial que o conselho é um órgão autônomo? Então, assim, não existe hierarquia no sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. Todos estão no mesmo nível, sabe? Então, um ajuda o outro, um auxilia o outro, mas o juiz não pode mandar no conselho. O conselho não atua dentro de um processo, porque quando esse processo foi judicializado, ele é o responsável pela ação, o juiz. E aí o conselho tutelar não mais está ali no sentido de alimentar informações, né? O que o juiz sim pode fazer, e isso acontece com frequência, é pedir para que o conselho encaminhe para as medidas de proteção, né, quando se trata de criança e adolescente. Então o juiz fala assim: por favor, encaminhe esse adolescente a um atendimento de saúde, psicológico, isso, aquilo. E aí a gente ajuda o juiz a fazer esses encaminhamentos. Mas não é função do conselho, inclusive, investigar, tá? Lembra que o conselho é um órgão encaminhador, ele não é investigativo. Quem investiga crimes e tudo mais é a Polícia Civil. Por isso que nós sempre fazemos um boletim de ocorrência. Negligência, maus tratos, violência, qualquer forma, né, de exploração, a gente faz o boletim de ocorrência, vai ser aberto um inquérito que vai ser investigado e aí a coisa flui, tá? Gente, muita pergunta sobre maus tratos. Eu acho que eu já tô meio que respondendo quase todas, mas vamos lá.
Maiara Giane Mendes dos Santos. Olá, venho por meio deste questioná-los em relação aos maus tratos infantis. Tenho identificado um caso em meu consultório, os familiares ainda não sabem, porém, com toda a conversa com a criança e a avaliação clínica, foi fácil de identificar. Como posso agir a partir de agora? Qual minha melhor conduta? Espero a ajuda de vocês. Obrigada. Então, repetindo, né, Maria Eduarda? Não, perdão, Maiara. A Maria Eduarda é de baixo. Maiara, denuncia. Denuncia, tem o anonimato garantido tanto no Conselho Tutelar ou no Disque 100, tá? Não tem problema, pode denunciar que eles não vão saber que foi tu e assim, faz isso rápido, tá? Faz isso rápido porque essa criança tá em sofrimento. Então vamos lá, Maria Eduarda Villani, ela pergunta: se o Conselho Tutelar consegue atender a demanda de ocorrência que são feitas no dia ou na semana? Ela tá perguntando se a gente consegue dar conta das demandas, né? E as atitudes são tomadas na hora por eles ou na esperança de outro? Não, o Conselho Tutelar, ele tem que agir na hora que a coisa é feita, justamente por isso que a gente trabalha em regime de plantão, né? Então, surgiu a denúncia, a gente vai ver o que aconteceu. E aí faz os encaminhamentos. Muitos encaminhamentos, por exemplo, no final de semana não existem, aí a gente tem que esperar até segunda-feira, ou enfim, até o início da semana, para poder encaminhar. Tá? Existe sim uma demanda aumentada de trabalho aqui, nós em 5 conselheiros a gente às vezes se bate para dar conta. Nós até queríamos que houvesse um outro conselho tutelar, porque acima de 100 mil habitantes isso é permitido por lei, ou melhor, até exigido, né? Itajaí já tem 2 conselhos, mas parece que os vereadores não estão a fim de aprovar. E isso muito mais por uma necessidade geográfica, né? Vocês sabem, a gente é dividido pela BR, então os outros bairros, Nova Esperança, São Judas, né? Ali a Barra, a gente tem que pegar a BR pra ir. Então, se tiver um atendimento e eu tô lá e de repente aconteceu um aqui na Barra Norte, é um carro, um conselheiro por plantão e aí a gente tem que dar conta dessa demanda. Não é tipo a polícia militar, né, que chama uma viatura que tá perto, vai. É um carro, um conselheiro e um motorista. Então, é meio complicado, mas a gente tá dando conta sim. Então vamos lá, a Natália pergunta, Natália Tourinho Orso Gaspar. Após uma denúncia, o que será feito com os agressores e com a vítima? E em média, quanto tempo leva para a resolução desses casos? Então, Natália, sim, depende da situação. O agressor não é o conselho que lida, tá? Quem lida com o agressor geralmente é a polícia, é a guarda, é o juiz, o promotor, né? Nós lidamos com a vítima, que é a criança e o adolescente. Muitas vezes, se ele sofre violência em casa, tem que tirar, como eu já falei, né? Tem que tirar ele dessa violência. E aí, o agressor, ele vai ser denunciado, eu vou até a delegacia, registro um boletim, falo o que aconteceu e vai ser aberto um inquérito para ser investigado. Não tem, assim, o estatuto é claro, ele fala assim que quem tem que sair de casa é o agressor, né? A criança tem prioridade para ficar em casa. Só que quando a gente faz essa denúncia, o agressor geralmente fica em casa, porque ele tem o direito de... Gente, vocês me desculpem, eu não sou da área do direito, né? Eu sou psicóloga, mas assim, ele tem o direito de defesa, né? Ele tem, assim... se ele for réu primário, então a coisa fica ainda mais branda, né? Mas eu já atendi um caso que o pai bateu na mãe, a mãe bateu no filho, porque a mãe disse que o filho é que foi responsável pelo pai ter batido nela, e ela avançou no menino, ela fez assim, sabe? Ficou todo marcado. O que aconteceu? Fomos todos pra delegacia. Chegando lá, a delegada ficou horrorizada com o que ela viu no pescoço do menino. Quem representou essa mãe? Eu. Entende? Então ficou preso pai, porque já tinha batido na mãe, Maria da Penha. Ficou presa mãe e o menino ia pro abrigo, porque eles são do Rio de Janeiro. O que eu fiz? Entrei em contato com um parente próximo, o mais próximo era lá de Garopaba, e ele veio, foi um atendimento de madrugada, e ele veio de lá pra pegar o menino. Então, isso aconteceu com os agressores. Só que daí o que aconteceu? O pai pagou fiança, foi liberado. Mas o menino não, o menino continuou lá. Tá? Aí o pai parece que foi, bom, cada um tomou o seu rumo, mas
a mãe parece que foi pra internação, era usuária de droga, e o pai voltou pro Rio de Janeiro, uma coisa assim. Então, cada caso é um caso, assim, né? Tem casos que, de repente, se for uma negligência por conta de saúde, de piolho, ou deixou a criança sozinha em casa, a gente conversa, orienta, adverte, vê se essa mãe tá precisando de atendimento, porque não é só a criança, os pais também, a gente dá esse resguardo, né, e faz os encaminhamentos devidos, tá? Mas, geralmente, assim, a gente tenta fazer com que essa mãe assuma a responsabilidade, esse pai assuma a responsabilidade e que possam cuidar dos seus filhos. Vamos lá, gente, estamos quase terminando. Agora aqui nós temos a da Pamela dos Santos Mendonça. As crianças têm chances de se ter essas atitudes de abuso. As crianças têm chances de se ter essas atitudes de abuso com a criança como as dos pais quando crescem? Sim. Geralmente a pessoa que abusa foi abusado. Geralmente, né? Não necessariamente todo abusado vai abusar. Mas quem já foi abusado, ou melhor, quem abusa já foi abusado. É uma repetição que eles fazem, porque isso que é cruel na infância, né, gente? Porque assim, ó, quando é um abuso sexual, quando não é um estupro, né? Quando não tem violência, a criança gosta, né, gente? Vamos lembrar assim, ó, não sei se alguém já limpou fralda de bebê, de menino, de menina, na hora que a gente vai limpar o pinto, a xerereca, eles gostam, dão risada, o pinto fica duro. Então, existe, né, uma zona erógena ali. Então, quando o cara põe a menina sentada no colo, mexe nela, né, ela sente uma coisinha boa, mas aí ele vai dizendo pra ela que ela não pode contar, que isso é um segredo. Ela já vai vendo, opa, mas se eu não posso contar, isso é errado. Aí ela já cresce achando que isso é errado, mas é bom, ela gosta. E além disso, ela tá sendo prometida de ir pra Disney. Entende? De ganhar um celular novo, um tênis novo, né? Bala, tem criança que faz isso por bala. Então eles sentem culpados e aprendem a sentir prazer dessa forma, ou na obscuridade, ou na violência, né? Eu atendi na clínica, isso enquanto psicóloga, uma moça que só sentia prazer se o cara arrebentasse o cabelo dela, né? Então, até ela ressignificar esse amor, ela entender que o amor pode ser sem violência, né? Demora. É possível, totalmente possível, mas demora. A pessoa tem que realmente querer aprofundar nisso tudo. Então, queridos, vamos para a última pergunta da Sabrina Durante da Silva. No caso do cirurgião dentista for o primeiro a observar esses indícios de maus tratos e denunciar, o agressor não iria saber ou pensar que foi o cirurgião dentista que denunciou, mesmo sem ter certeza e fazer algum tipo de ameaça para esse profissional? Já teve algum caso em que a pessoa que denunciou sofreu alguma consequência por parte do agressor de maus tratos? Quanto tempo depois da denúncia o conselho tutelar age? Então, pessoal, já falei, vou repetir pela terceira vez, a denúncia é anônima. Ele não tem como saber que foi o profissional de saúde, porque essa criança, se vai no profissional de saúde, ela vai na escola, ela tem amigos, ela visita pessoas. Então, não tem como dizer quem. Óbvio que a primeira coisa que as pessoas fazem é quem que denunciou, né? Porque o culpado não sou eu que tô causando dor no meu filho, foi a pessoa que me denunciou. Enfim, então eles geralmente fazem isso, assim, querem saber quem denunciou, né? A denúncia é totalmente anônima, por mais que você faça pro conselho tutelar, porque no 100 é anônima de qualquer jeito, é pro telefone, né? Mas se você for até o conselho tutelar ou se você ligar, também tem legitimidade o anonimato, tá? E quando a denúncia chega, o conselho age. É instantâneo, assim, a gente não fica esperando, sabe? Um caso de vaga em creche tem que esperar, porque, né, não é sempre que o prefeito está disposto a pagar uma creche particular para uma criança que está na fila. E, aliás, a gente tem muitas na nossa fila, gente, muitas crianças na fila da creche. Agora, com essa pandemia, tá tudo meio parado, assim, né? Mas é coisa de quase 2.000 crianças esperando vaga em creche. É triste a nossa realidade. Enfim, e aí o que acontece? Quando é uma coisa urgente, o conselho tutelar vai na hora e age,
tá? Então, muito obrigada a todos novamente pela oportunidade. Se precisarem de tirar dúvidas ou quiserem conversar, enfim, tô super à disposição, tá? E o telefone do Conselho Tutelar, se vocês quiserem denunciar, o do plantão é 98883-7585, tá? E tem o Disque 100, que aí vai direto pra lá e eles, depois que chega na presidência da república, eles encaminham pra nós. Se fizer no 100, leva uns 4 dias até chegar a denúncia pra gente, porque eles formalizam a denúncia e encaminham por e-mail. Ok? Espero ter ajudado. Bom estudo aí pra vocês e um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!